Boa noite, povo de Deus. Amém. Vamos se alegrar hoje, na casa do Senhor, O nosso segundo dia, da semana da dependência com Deus. Uma semana, onde o Senhor ele tem nos chamado, Ontem a gente começou com uma palavra, que o missionário trouxe sobre o chamado, de Abraão. O Abraão é um homem, que, segundo o coração de Deus, ele foi chamado para viver os planos do Senhor na vida dele. E conosco não é diferente, A nossa vida não é diferente de nós vivemos uma vida como Abraão. Sermos comparados como ele. Vivemos no mesmo propósito, entendeu? Que Abraão viveu. E nessa noite eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 13. E você que foi encontrando, vamos ficar de pé nessa noite, em referência à palavra do Senhor. Isaías 41, versículo 13. Amém. Aqui é uma palavra, onde o Senhor ele promete, ao povo de Israel, uma palavra, entendeu, de força, de coragem, aquele povo, entendeu, a viver, não apenas por si, mas viver sendo dependente de Deus. E é isso que o Senhor nessa noite ele quer fazer, com que o nosso coração, com que a nossa vida, nós se tornamos dependentes do Senhor. Amém? E lá no versículo 13 do capítulo 41 de Isaías diz: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu seguro pela sua mão e lhe digo: não temas, pois eu o ajudarei. Amém? Então é uma passagem, do Senhor que ele declara para a nossa vida, para o nosso coração, aonde ele faz uma promessa ao povo de Israel. Não para aquele povo viver com medo, mas é para aquele povo viver segundo, entendeu, a vontade do Senhor. Viver, entendeu, com a confiança em Deus. Para aquele povo, entendeu, viver sendo dependente do Senhor. Não vivendo pelas suas forças, não vivendo, entendeu, por si próprio, mas porque o Senhor lhe declara, entendeu? Eu pego pela sua mão, eu o ajudarei. Então é isso que o Senhor quer fazer na sua vida nessa noite. Se você chegou a esse lugar, é porque o Senhor, entendeu? Ele diz para você nessa noite: não temas, somente, entendeu? Confia no Senhor. Então é uma semana, entendeu? De nós colocarmos, entendeu? A nossa vida, nós colocar o nosso coração, nós depositamos, entendeu? Ser dependente de Deus não é apenas, entendeu? Dizer eu sou dependente, mas é de nós se esvaziarmos, entendeu? E cremos na sua palavra, porque todo aquele que crê na palavra do Senhor, entendeu? Esse o Senhor toma, entendeu? Pelas suas mãos, e Ele é quem nos encoraja a viver todos os dias. É Ele que nos leva, entendeu? A vivermos, entendeu? Na dependência dEle. E tudo, entendeu? Quando o nosso coração pedir, tudo que o nosso coração almejar, feche os seus olhos nesse momento, comece a adorar o Senhor. Então tudo, entendeu? Quando a gente está, entendeu? Com o nosso coração firmado em Deus, tudo o Senhor Ele confia, tudo Ele nos dá, conforme o nosso desejo da nossa mente. Então, meu Deus, meu Pai, toma, meu Pai, esse lugar nessa noite, Pai. Hoje, meu Deus, é o segundo dia, Senhor, que nós estamos aqui, Pai, para viver, Senhor, a dependência do Senhor. Então, meu Deus, que nesses dias, Senhor, sejam dias, Senhor, de revestimentos, sejam dias, Senhor, que nosso coração, Pai, vai estar sendo alojado, o nosso coração, Pai, vai estar sendo, Pai, alinhado, Pai, com Teu, Senhor, para que nós possamos, Senhor, viver, Senhor. Não podemos viver, Senhor, apenas de palavras, apenas de ações, Senhor, mas podemos viver, Senhor, mediante, Pai, aquilo que nós temos crido, Pai, que é a Tua palavra. Então aqui nessa noite, esse lugar, Pai, o nosso coração, as nossas vidas, Pai, que chegaram a esse ambiente, Pai, que nós possamos, Pai, viver essa dependência do Senhor.
que nós possamos colocar o nosso coração nessa noite, Pai, confiar que o Senhor é o Senhor que pega pelas nossas mãos, é o Senhor que pega o nosso coração, é o Senhor que pega a nossa vida e diz: eu sou contigo, eu sou contigo. Então não desanima, não desista da caminhada. Se você chegou nessa noite, é porque o Senhor, Ele não quer que você viva apenas de aparência, mas Ele quer que você viva de fé. Ele quer que você viva dentro da palavra, dentro do propósito. E esse propósito que o Senhor, o mesmo propósito que o Senhor fez com Abraão, quando Ele chamou Abraão não teve medo de seguir, de ir, de deixar sua parentela, de sair da sua terra. É isso que o Senhor quer nessa noite, que você saia desse lugar, saia do ambiente onde muitas das vezes vai fazer com que você te leve da distração do Senhor. Mas o Senhor quer te trazer para um ambiente de luz. O Senhor quer te trazer para uma terra cheia, uma terra molhada. Ele quer te tirar de uma terra seca, de uma terra de sequidão. Mas Ele quer te trazer para uma terra de luz. E essa é a luz, é somente nós nos encontramos no Senhor. Então que nessa noite, que nós possamos se esvaziar, que nós possamos, entendeu? Deixar com que o Senhor, Ele preencha. É Ele que vai preencher o nosso ser, nosso coração e a nossa vida. Então se esvazie de tudo nessa noite. Esqueça o que está lá fora, esqueça o que está no seu lado, esqueça a família, esqueça amigos. E nessa noite, somente se conecte com o Senhor, em nome de Jesus. Continua adorando o Senhor. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Oh, quem foi o seu conselheiro? Diga, oh, quem primeiro, oh, quem primeiro deu a Ele para ser restituído. Oh, porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Não, nunca foi sobre nós, não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Quem sou eu e o que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Diga, quem sou eu? Quem sou eu? E o que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso. Isso é depender do Senhor. Isso é viver na dependência. É descobrir que sem Ele nada podemos fazer.
das coisas que não é sobre o que podemos fazer, mas é o que Ele pode, é o que Ele é. Santo, 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 é tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 é tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Diga, eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 é tudo. Uma das coisas que nos fazem depender do Senhor, uma das coisas que nos fazem andar em obediência e fé no Senhor, é quando nós descobrimos que Ele é tudo. É quando nós conhecemos verdadeiramente quem Ele é. E nós começamos a depender dEle, porque sabemos que não existe nenhum Deus além do Senhor. Porque sabemos que não existe nenhum Deus que seja tão, tão grande como o Senhor. Vale a pena depender de Ti, Pai. Vale a pena depender do Senhor. Vale a pena entregar a nossa vida para Ti. Você pode declarar isso com as suas mãos levantadas. Com as suas mãos levantadas, diga: Hosana, 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 Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana, Hosana. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. E somente o volume da sua voz, porque dele, por meio dele, só para ele são todas as coisas. Ah, meu Deus, para ti são todas as coisas. Para Ti eu dou a minha vida, para Ti eu dou a minha adoração, para Ti eu entrego o meu louvor.
Agora diga: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Agora diga assim: não, nunca foi. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que nós podemos fazer. É tudo sobre você. Você está entendendo? Não, nunca foi sobre nós, não, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Quem sou eu sem a tua presença, Pai? Sem ti não iremos para lugar nenhum. Sem ti não queremos entrar na estrada que o Senhor tem para nós. Sem ti não queremos ir para lugar nenhum. O Senhor nesse tempo tem nos chamado para entrar numa nova estrada, num novo caminho, num novo e vivo caminho, num novo e vivo caminho, com novas escolhas, com milagres novos. Sabe, hoje eu estava ouvindo algo que me fez refletir tanto. E que, sabe, muitas coisas que acontecem no nosso passado, muitos milagres que vivemos, devem sim ser lembranças para nós. Lembranças de que o nosso Deus, Ele é fiel. Mas Deus, Ele tem milagres novos para fazer na nossa vida. Precisamos entender que depender dEle não é depender apenas do que aconteceu lá atrás, do milagre que vivemos lá atrás, mas entender que Deus tem milagres para hoje. Aleluia. Entender que Deus tem uma história para nós e um testemunho para hoje. Eu quero viver hoje, meu Deus, os sinais do Senhor. Eu quero, meu Deus, viver hoje, meu Pai, por fé e não por vista. Eu saí da minha terra sem saber pra onde ir. Eu deixei a minha casa sem ter onde morar, tendo o céu como telhado e as estrelas como prova da tua promessa. Eu tenho um firme fundamento de tudo que eu espero, porque no fim das contas você sempre foi fiel. As tuas promessas me fazem sonhar. Eu fui até o futuro, mas resolvi ficar por lá. Isso daqui é fé. Eu danço na chuva, mesmo que tudo esteja deserto. Eu canto a minha vitória bem na cara do inimigo. Você vai cantar vitória. Celebra a minha cura, mesmo que eu sinta dor, mesmo que o choro dure a noite toda. A alegria virá logo de manhã. Eu já não ando pelo que eu vejo, já não vivo pelo que eu sinto. É só pelo que eu sei, é só pelo que eu sei. Mesmo que você não sinta, declare sobre a tua vida. Mesmo que você não esteja vendo, diga: eu sei que eu verei. É só pelo que eu sei.
sabe, ela não sente. A fé sabe, não precisa ver. A fé sabe, ela não sente. A fé sabe, ela não sente. A fé sabe, não precisa ver. A fé sabe, ela não sente. É isso que vai te fazer caminhar para o lugar que o Senhor está te chamando. É a fé. É a fé, é aquilo que você acredita. É o que vai fazer você caminhar para esse lugar novo que o Senhor tem para a tua vida. A fé sabe, ela não sente. A fé sabe, não precisa ver. A fé sabe, não sente, ela que faz andar. Leva-me, leva-me, oh, leva-me pela estrada da fé, aonde outros que andaram não erraram. Primeiro eu piso, depois eu vejo. Se eu confio, por isso eu vejo. Oh, leva-me aonde outros que andaram não erraram. Primeiro eu piso, Depois eu vejo. Se eu confio, por isso eu vejo. oh, leva-me pela estrada da fé, aonde outros que andaram não erraram. Primeiro eu piso. Abraão, ele decidiu entrar nessa estrada da fé. Quando ele ouviu o Senhor dizendo para ele sair da terra, sair do meio dos seus parentes e ir para um lugar que Deus iria mostrar para ele. Sabe, Abraão, ele nunca tinha escutado a voz de Deus antes. Mas no dia que ele ouviu, ele decidiu confiar no Senhor. Esse é um tempo decisivo para você escolher em quem você vai confiar. Esse é um tempo onde você vai decidir quem você vai querer seguir na sua vida. A que voz você vai ouvir? E talvez vieram muitas vozes para que Abraão duvidasse que o Senhor lhe cumpriria a promessa. Mas Abraão confiou. E ele saiu para um novo lugar. Ele confiou na palavra, ele entrou na estrada da fé. E ele viveu a promessa. Ele viveu o que o Senhor tinha dito para ele. Sabe, talvez você tem tantas coisas para se cumprir na sua vida. Tantos sonhos, projetos. Talvez você nem está pedindo nada para o Senhor. Você apenas está dizendo: Senhor, me ajuda a ser constante na fé. Talvez você não está pedindo nada material. Você está pedindo apenas para o Senhor incendiar o teu coração, para a tua fé ser ativada novamente, para você romper na sua vida ministerial. Tudo é pela fé. É pela fé. O justo viverá pela fé. Se você tiver a fé, pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a este monte: ergue-te daqui e vai para lá. E ele vai. É pela fé. É pela fé. Nós declaramos pela fé as tuas promessas se cumprindo, os teus projetos na nossa vida, Pai. Porque por nós mesmos nós não conseguimos. Pela nossa força não conseguimos. É pela força do Senhor. É pelo Senhor. Deus de milagre, de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus. Isso, diga isso. Meu Deus é
Deus de milagre. Caminho no deserto, Luz na escuridão, meu Deus. esse é quem tu és. Vamos dizer isso, meu Deus é Deus de milagre. Caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus. Esse é quem tu és. O meu Deus é Deus de milagre. Deus de promessas. Você está preparado para viver os milagres? Luz na escuridão. Chegou o tempo. Esse é quem tu és. Ei! Meu Deus é Deus de milagres. Caminho no deserto. Na escuridão, Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. esse é o nosso Esse é Deus. quem tu és. Esse é 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 o Senhor. Esse é o nosso Deus. É em ti que eu ponho a minha confiança. É em ti que está a minha força. É em ti que está o meu socorro. É o Senhor. Este é o meu Deus. Este é o meu Deus. Ah, meu Pai, me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Tu estás. Olha que forte. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Tu estás no controle. Tu estás no controle. Diga, me sustenta. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás. Me sustenta. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Tu estás no controle. Me sustenta Até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. pois tu estás. Vamos entregar o controle. Estás no controle. Me sustenta. Até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Tu estás no controle. Escute algo. Estás no controle. O nosso Deus, Ele é um Deus de milagre. Amém. O nosso Deus é um Deus que opera milagres. E sabe qual é o sentido do milagre, querido? É que nós não podemos fazer nada. O sentido do milagre é porque nós não podemos fazer nada. E quando nós andamos na dependência de Deus, nós vivemos milagre. Na escuridão. Quando nós andamos na dependência de Deus, nós vivemos milagre. Sabe por quê, querido? Porque a origem de Deus é exalar esse milagre sobre nós. A palavra do Senhor diz que o possível é o homem que faz, mas o impossível somente Deus pode fazer. Somente Deus pode fazer os milagres. E talvez você nunca mais viveu um milagre sobrenatural na sua vida. Você sabe o que é milagre, querido? É quando foge da nossa razão, da nossa perspectiva. É quando foge da nossa visão, da nossa audição. É quando o nosso coração deixa de crer, de acreditar. Isso é milagre. E mesmo assim Deus Ele faz.
quando sai do nosso controle, mas mesmo assim Deus faz dar certo. Quando nós perdemos as estruturas, mas mesmo assim nós vemos Deus nos segurar. Nós vemos Deus nos fazer continuar. Nós vemos Deus fazer, querido. É por isso que nós cremos no Deus de milagres. Então você que está aqui nessa noite, eu quero convidar você a levantar as suas mãos o mais alto que você puder. Você fechar os seus olhos. E se você crê em milagres, se você crê em milagres, esse Deus de milagres está nesse lugar. Assim como Abraão viveu o milagre da promessa, você viverá esse milagre. Você receberá o seu Isaac. Se você crê em nome de Jesus, tudo é possível. Então levante suas mãos e libere sua canção pela fé. Pela fé, pela fé, sem sentir nada. Na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. Na escuridão, meu Deus, Esse é quem tu és. 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 Eu declaro esse Deus de milagre operando na sua vida hoje. A partir de hoje, em nome de Deus, em nome de Jesus. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus na sua vida, quem vai impedir? aleluia, aplauda ao Senhor bem forte. Aleluia. Aleluia, Deus. É isso que Deus faz na nossa vida, né? É nós vivemos na dependência dEle. Como a própria música já diz, né? Que Ele fez um milagre na nossa vida. E esse milagre, né? Não é apenas de vista, mas é algo, entendeu? Que está no nosso coração. É viver pela fé, né? É algo que você não está vendo, mas é você está crendo que vai acontecer. E é isso que Deus faz na nossa vida, no nosso coração. Amém? E nessa mesma alegria, nesse mesmo propósito, você que trouxe uma oferta, um dízimo, a obreira vai estar passando por aí, levante sua mão. Vamos ofertar a casa do Senhor, né? Aleluia. Levante sua mão, que a obreira está passando aí. Aleluia, Deus. Amém. Coloque a mão no seu coração aí nesse momento. Amém. Senhor Deus, Senhor Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, pela vida, Pai, de cada ofertante, Pai, de cada dizimista, Pai, da Tua casa, Senhor. Aquele, meu Pai, que vai dar, Senhor, o seu melhor nessa noite. Aquele que trouxe, Pai, para contribuir, Senhor, na Tua casa, Pai, para que haja, Pai, mantimento, para que haja, Pai, para que possa suprir, Pai, o que Tua casa precisa, Pai, o que nós precisamos, Senhor, que nesse lugar, Pai, as portas vão se abrir, como a Tua própria palavra tem dito, Tua própria palavra vai ter declarado, Senhor, que as portas elas vão se abrir, a bênção do Senhor ela já chegou. E para isso, tome posse daquilo que Deus tem para a sua vida. Tome posse, entendeu? Do seu propósito com o Senhor. Tome posse, entendeu? Daquilo dos seus sonhos que tanto você tem almejado, que você tem buscado. Mas primeiro o Senhor te diz, entrega primeiro a Ele. Guarda teu coração nele, que isso tudo o Senhor vai fazer conforme o desejo do seu coração. Então que nessa noite você possa trazer o seu dízimo, a sua oferta até o altar do Senhor, em nome de Jesus. Pode trazer esse dízimo. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista,
Amém? Bora aplaudir o Senhor. Vamos chamar nessa noite aqui o ministro, né, que vai trazer uma palavra ao nosso coração, à nossa vida. Vamos chamar o irmão Renato aqui, né, que vai ministrar sobre nossa vida nesse lugar. Amém? Pode sentar aí. Estenda a sua mão para cá, vamos abençoar, né, o nosso ministrante de hoje. Amém? Estenda a sua mão para cá, amém? Senhor Deus, Senhor Pai, sei que tu estás aqui, Senhor, nesse lugar, meu Deus. Então, Espírito Santo, toma, meu Pai, esse ambiente, Pai. Toma o coração, Pai, os lábios do teu filho, Pai, nessa noite. Para que tudo aquilo, Senhor, que ele venha, Senhor, liberar esse lugar, meu Deus. Não venha ser, Pai, por meio dele, meu Deus. Mas venha ser, Jesus, por meio do Senhor. Porque a tua própria palavra diz: buscai-me-eis, e que eu te encherei. Então enche, meu Pai, teu filho nessa noite, Pai. Para tudo aquilo, Deus, que ele vai liberar nesse lugar, Pai. Não seja, Jesus, aquilo que os nossos corações, Pai, querem. Mas seja, Pai, o que o Senhor preparou para esse ambiente, meu Pai. Então desde já, Pai, toma, Pai, o coração, Pai. Toma o seu lábio, Jesus, e usa, Senhor, como instrumento em tuas mãos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Aplauda o Senhor Jesus aí. Amém. A paz do Senhor a todos. Amém. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez, bem forte. Ele está aqui neste lugar, Ele quer falar comigo e com você. Amém. O segundo dia da dependência de Deus. E que isso torne na nossa vida hábito, né, de a gente depender do Senhor. Porque não é só os 7 dias que nós vamos passar aqui buscando a Deus, mas que a nossa vida ela venha depender do Senhor Jesus. Que a gente venha depender das promessas de Deus, que são muitas para a nossa vida. E às vezes nós não estamos ouvindo a Deus porque nós estamos distantes do Senhor. Nós estamos longe de Deus, praticando coisas que não é para ser praticado. E quando nós estamos longe de Deus, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Ontem o missionário iniciou, né, com a chamada de Abraão, as promessas de Deus para a vida de Abraão. E através da fé, Abraão saiu do meio da sua terra e foi para uma terra onde ele nem sabia para onde ele ia, mas pela fé ele alcançou. A gente alcança as nossas bênçãos através da obediência. Se Deus fala no meu coração, eu vou ter que seguir aquilo que Deus está trazendo para a minha vida. E aí Abraão ele estava numa terra onde era o povo pagão, onde eles adoravam outros deuses. E Abraão, com certeza, ele via aquelas pessoas, né, aqueles líderes adorando outros deuses, cultuando outros deuses. E Deus ele viu, o que foi que Deus ele viu em Abraão para que ele desse essa responsabilidade na mão de Abraão, para que hoje Abraão seja pai de multidões, pai da fé. Ele viu em Abraão o caráter do Abraão, ele viu a fidelidade de Abraão. Abraão ele tinha uma esposa que não ela não podia ter filho, era estéril. E Abraão, quando ele ouviu a voz de Deus, que ele disse assim: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai pela uma terra onde eu te mostrarei, onde eu te abençoarei. E hoje nós somos abençoados, irmãos, através de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão. Amém? Glória a Deus. Nós somos descendentes de Abraão. As bênçãos, a palavra de Deus diz que através das famílias, através de Abraão, as famílias seriam abençoadas. Hoje eu e você, a minha família, a sua família é abençoada através do homem que acreditou, que confiou e ouviu a voz de Deus. É isso que Deus ele quer trazer para a igreja hoje. É que a gente possa ouvir a voz de Deus e Deus ele quer nos levar para lugares altos, lugares que Deus ele vai preparar. A caminhada de Abraão não foi fácil, irmão, porque Deus ia aperfeiçoando Abraão através da sua trajetória. Quando Deus chamou Abraão, ele levou Abraão para Abraão sair da sua terra, no meio da sua parentela. Abraão ainda levou seu pai, ainda levou seu sobrinho. Deus ele falou: sai da tua terra, deixa a tua parentela
E Abraão, Deus estava aperfeiçoando a fé de Abraão. No meio do caminho, Abraão, ele teve como a vida do homem, ele é limitada. Então Abraão, ele errou, ele pecou através da sua trajetória, né? Abraão, ele mentiu, dizendo que a própria esposa dele não era esposa, era irmã dele. E Abraão fez isso. E a palavra de Deus diz que quando Deus chamou Abraão, ele disse, vai, e Deus ia proteger Abraão, Deus ia cuidar de Abraão, de tudo. Então, por que ficou com medo? Porque antigamente as mulheres bonitas, e Sara Abraão, na época que Deus chamou Abraão, ele tinha 75 anos. Né? Pra gente já é velho, né? Mas naquela época eu acho que a idade, eles tinham mais assim, envelheciam não tão rápido, né? E ela era uma mulher bonita, uma mulher que chamava a atenção. Então, quando ele chegou no lugar, os reis pegaram essa mulher. E ele, para não morrer, ele disse que era irmã dele. E ela era irmã dele, porque ela era irmã por parte de pai de Abraão, do pai de Abraão. Eles eram irmãos. Mas quando Deus tem um propósito, um chamado, quando o rei soube que Deus mandou umas pragas para lá, e aquelas pragas, o rei reconheceu que aquilo era normal e que Abraão era o motivo daquela coisa. Ele disse, por que tu mentiste? Por que tu não falaste que era tua mulher? Então o rei mandou que ele saísse. Olha, ainda vou te acompanhar para te sair desse lugar aqui. Então, no meio da trajetória de Abraão, no meio da sua fé, do chamado, ele também teve falhas, né? Ele teve erros também. Mas Deus, ele foi aperfeiçoando a fé de Abraão. Assim como a nossa vida. Deus, ele quer nos aperfeiçoar a nossa fé. Deus, ele quer tratar o nosso coração. Quem sabe eu não estou vivendo dentro da igreja sem fé. Quem sabe eu não estou ouvindo a voz de Deus, o chamado de Deus para a minha vida. O que Deus quer comigo, o que Deus quer da minha vida. Sabe por que muitas vezes nós não sabemos? Porque Deus, ele quer nos levar para lugares altos. Deus, ele quer nos abençoar. Deus quer nos dar um milagre, porque nós não estamos atentos para a palavra de Deus. Nós não estamos ouvindo a voz de Deus. E a fé, ela vem por ouvir a voz de Deus. E quando Deus tirou Abraão de lá daquela terra, e ele foi conquistando, ele diz que as coisas, eles foram multiplicando. O erro de Abraão, como eu falei, ele levou Ló, e quando ele era tão bom de caráter, ele não era ambicioso, que quando ele chegou, falou para Ló, olha, escolhe aqui o lugar, a terra que tu queres. Ele deu a preferência para Ló escolher a terra. E Ló, que não era besta em nada, escolheu a melhor terra. E Abraão saiu da sua terra, ele escolheu a sua terra, né? E a vida de Abraão a fé de Abraão começou a mudar. Porque Abraão estava andando conforme o chamado de Deus para Abraão. Não tinha mais o pai, que o pai tinha morrido, não tinha mais Ló que o atrapalhasse. Então, Abraão começou a caminhar. E Deus falava para Abraão, Abraão, tu serás pai de multidões. Serás chamado o pai da fé. Quando Deus fala assim para Abraão, é até estranho, mas como serei pai de multidões se nem filho eu tenho? Né? Como eu serei pai de multidões? Deus, eu quero um filho, Senhor. Então o sonho, o milagre de Deus, porque Abraão sabia que a sua mulher não poderia ter filho. Deus, ele pega as pessoas que é improvável. As pessoas, Deus só pode fazer milagre naquilo que... Como é que eu posso fazer um milagre? Como é que Deus ia fazer um milagre em Abraão de dar um filho se a sua esposa era estéril? Deus, ele pode fazer. Deus, ele pode fazer o impossível na nossa vida. Deus pode dar algo para nós que a gente nem imagina.
E ele, com 75 anos, quando foi chamado por Deus, e ele ouviu, o importante de tudo, irmão, na nossa fé com Deus, é ouvir a voz de Deus. A nossa intimidade com Deus, ela leva a gente em lugares altos. Deus, ele quer fazer você ser também como Abraão, alcançar multidões, alcançar vidas. Deus, ele quer fazer um milagre em mim e em você. Mas se eu não tiver um posicionamento, aquilo que Deus, ele quer me entregar, aquilo que Deus, ele quer dar para a minha vida, para que eu venha, o milagre, ele fez uma promessa para Abraão. Abraão vai, conquista, né? Vai para uma terra que eu sem saber para onde ele ia, e Abraão obedeceu. Abraão obedeceu. E isso, irmão, é fé. É nós andarmos pela fé, é andar através da palavra de Deus. Como é que está a nossa fé? Como é que está a nossa fé em Deus? Os problemas têm nos tirado a nossa fé? A dificuldade que estamos enfrentando tem nos entristecido, tem nos esfriado a nossa fé? Poxa, Deus, tanto tempo eu dentro da igreja e nada acontece. A gente não pode, irmão, colocar o carro diante dos bois. Deus tem um tempo determinado para as promessas se cumprirem na nossa vida. Deus tem um tempo, não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Mas muitas vezes nós avançamos, nós queremos que Deus, nós queremos que Deus faça a nossa vontade. A gente se precipite em fazer aquilo. Não, Deus vai estar na hora. Eu preciso fazer isso. Eu preciso, já quero isso aqui. Não é assim. Sabe por que Abraão, depois de muito tempo, Abraão foi ter o filho depois de quase 100 anos de idade, Isaac? Porque Deus, ele estava durante esse tempo todinho, Deus, ele estava aperfeiçoando Abraão. Deus sabia que Abraão era limitado, tinha algumas coisas que a fé dele precisava ser ativada. E Deus, ele foi ativando, ele foi falando, ele disse: olha, não temas, eu sou contigo. Deus, ele está protegendo. Deus, ele está nos guardando. Se nós temos passado hoje por muitas lutas, por dificuldades, por guerras mesmo, nós temos que colocar tudo isso na mão de Deus. A dependência de Deus é viver para Deus, é viver com a palavra de Deus. Não, hoje eu estou aqui, não, agora eu vou fazer a minha vontade. Não, é fazer a vontade dele, é depender dele, é depender da sua palavra, que as promessas de Deus vão chegar na minha e na sua vida. Mas quando eu me precipito, quando eu não vejo nada acontecer, aí a minha fé, ela se esfria. Então Deus, ele vai fazendo a gente passar por uma luta, e a gente vai ter que vencer as lutas. A gente vai passar por dificuldade, e a gente tem que crer que Deus está no controle. Se Deus não estiver no controle, irmão, nada adianta. Eu tenho que ter o controle. Deus, ele tem que estar no controle da minha vida, da minha casa, da minha família, do meu trabalho. Deus, ele tem que estar no controle. O problema é que nós não colocamos na mão de Deus. Nós não queremos ver as promessas, parece, porque nós temos dificuldade. Onde está a minha fé? Minha fé está nas coisas ou minha fé está em Deus? Quando Deus chama Abraão, porque ele tinha uma promessa, como é que ele vai chamar já um senhor de idade, com 75 anos, de uma cidade de uma terra onde as pessoas adoravam outros deuses? Ele viu aquelas coisas, os cultos sendo, os pagãos adorando outras coisas. Nós precisamos de enxergar as coisas de Deus. Nós precisamos ter a visão de Deus. Nós temos que parar de murmurar. E temos que olhar para aquilo que Deus está mostrando para a gente que é para fazer. Mas nós nos precipitamos, muitas das vezes, e fazemos do nosso jeito. Não, Senhor, já estou com vontade de fazer isso.
eu já quero isso. É o desejo da minha carne, é o desejo que eu estou sentindo. É isso que eu quero. A promessa de Deus era que ele caminhasse, toda a terra que ele fosse, que Deus dava para ele montava um altar e ali ele marcava o território. Ele orava, ele buscava a Deus, ele adorava, e a perfeição, Abraão foi se aperfeiçoando a sua fé foi ficando grande. É essa fé que Deus ele quer que nós tenhamos no nosso coração. A fé que nada vai nos abalar, a fé que nada vai nos tirar da presença de Deus, a fé que nada vai nos entristecer. Essa é a fé. A fé, sabe por quê? A fé, a palavra de Deus te diz que a fé, ela vem por ouvir a voz de Deus. Nós temos ouvido a voz do Senhor? Onde nós temos colocado Deus, se existe promessa? A nossa fé, ela se renova a cada dia, através da palavra. Deus, ele fala para Abraão, eu vou fazer uma nação através de você. E hoje essa nação é eu e você. Hoje essa nação somos nós. Nós somos essa nação. Através de Abraão, através da fé. Como diz ele, e outra coisa, ele era conhecido amigo de Deus. Ele não procurou Deus, Deus procurou Abraão. Deus procurou Abraão. Deus está procurando eu e você, para sermos aquele que vão fazer a diferença, irmãos. Deus, eu não procuro Deus, é Deus que nos procura. Deus, ele está ali, Deus tem projeto para mim, mas como eu tenho que procurar? Não, ele sabe do projeto que ele tem para a tua vida. E quando Deus se levanta para fazer um projeto na vida de alguém, não tem como falhar. A promessa de Deus, o que mais Abraão queria, e que por mais que ele achasse impossível, que a promessa, que a fé através de Abraão, que a promessa de Deus que ele fez a Abraão era dar um filho para Abraão. Era o desejo, era o sonho de Abraão, era o desejo. Mas como eu posso ter um filho se eu já sou avançado em idade? Como eu posso ter um filho se a minha esposa ela é estéril? Você já pensou as coisas na cabeça de Abraão? Sair da sua parentela, do meio da sua família, ir para uma terra desconhecida, onde Deus... É só a fé, irmão, que faz isso. É você ir para um lugar que você não conhece. O que vai acontecer nessa caminhada? Qual é a terra? Que lugar tu queres me levar, Senhor? Que lugar tu queres me levar? E pela idade avançada ainda de Abraão, né? Porque muitas das vezes ele poderia colocar dificuldade, Senhor, mas por que eu? Porque eu com 75 anos, tu queres que eu saia daqui e vá para uma terra onde nem sei para onde tu está me mandando? Para onde é que eu vou, Senhor? Me diz. Eu só vou deixar minha família. Abraão poderia questionar. Se tu me falar qual é o propósito. Mas quando a gente obedece a Deus, a gente não fica indagando a Deus para onde Ele vai nos levar. Se a promessa de Deus, se Ele falou, Ele vai cumprir. Ele não volta atrás. Ele não é homem para que minta e nem para homem que se arrependa das coisas que Ele promete. Se Ele prometeu para você e para mim, Ele vai cumprir. E não é o tempo seu, não é a hora que você quer, não é o ano que você quer. É o tempo determinado que Ele vai entregar nas suas mãos. É isso que Deus está falando. É o tempo que Ele tem, não é o tempo nosso. Temos que entender que não é o tempo nosso, é o tempo de Deus. Deus, Ele quer gerar em nós fé. Deus quer gerar em nós que a gente ame mais a Deus. É isso que Deus Ele quer, que a gente ame mais, que a gente faça a sua vontade. Mas quando nós fugimos do caminho, quando nós saímos da presença de Deus, Deus Ele só fica observando. Porque às vezes a carne, ela quer nos levar para um lugar onde o mundo nos oferece coisas melhores.
Muitas pessoas estão perdidas. Muitas pessoas estão perdidas porque não têm ouvido a voz de Deus. Qual é a sua intimidade com Deus? Qual é o tempo que você tem para Deus? Você tem tirado para ler? Qual é o tempo que você tem em busca ao Senhor? A voz, seu ouvido está sensível para ouvir a Deus, para saber do projeto de Deus para a sua vida? Nós temos estado com o ouvido sensível, com o coração preparado para que as promessas de Deus venham se cumprir na nossa vida? Precisamos estar, irmão, preparados. E muitas das vezes a caminhada com Deus, Ele vai nos levar a lugares que a gente não queira ir. Lugares que a gente não quer ir, mas quando nós atentamos à voz de Deus, quando a palavra de Deus diz, quando nós dependemos de Deus, nós fazemos a vontade dEle. E quando Deus ele tem a promessa, né? Quando Deus tem a promessa, quando eu falei para vocês agora que às vezes nós queremos colocar o carro diante dos bois, é porque aconteceu com Sara. Sara queria dar um filho a Abraão. Ela queria dar um filho a Abraão, e ela pegou, achou da melhor forma se precipitar, dando a sua secretária, né, como uma mãe de aluguel. Pegou a Agar e se deite com ela. Aí nós vamos ter um filho. O filho da bênção. Às vezes é essa precipitação que às vezes nós queremos do nosso jeito, né? Queremos do nosso jeito, e aconteceu isso. As precipitações que ele não esperou, porque Deus tinha uma promessa para ele. Deus ele tinha uma promessa, e a promessa era Isaac. Então era preciso que Abraão tivesse a paciência, tempo, que era o tempo de Deus, não é o nosso tempo. E aí ele pega, eu queria que vocês abrissem a Bíblia lá em Gênesis. Capítulo 21. Bem? As promessas de Deus, elas se cumprem, ela vai se cumprir. Amém? Diz assim o capítulo 21: E o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado, e aconteceu, Sara deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito, e chamou Abraão o nome do seu filho, que lhe nascerá de Sara, Isaque. Amém? A promessa chegou, irmãos. A promessa que Deus tinha falado a Abraão chegou, que alegrou o coração de Abraão. Depois de velho, 100 anos, ele veio ter o filho. Ele veio ter o filho da promessa. Abraão, ele diz, olha, no tempo determinado. Esse é o tempo que Deus tem. Não é no nosso tempo, não é no nosso chamado, não é na nossa hora. Mesmo ela sendo estéril, Deus ele opera um milagre. Deus ele quer operar um milagre em mim e em você. Mesmo que às vezes nós achamos impossível, irmão, mas para Deus nada é impossível. Porque muitas das vezes nós não conseguimos, é porque o nosso tempo é muito pouco para Deus. O nosso tempo é limitado para Deus. Nós buscamos Deus na hora que nós queremos. Eu adoro Deus quando eu quero. Eu não sou fiel a Deus. Quando eu passo
a colocar outras coisas, irmãos, na frente daquilo que é o maior de todos os deuses. Quando eu passo a colocar as minhas coisas, as minhas vaidades, os meus prazeres na frente, eu não posso alcançar as promessas. As promessas vão ser alcançadas naqueles que crê em Deus, naqueles que ouvem a voz do Senhor. Muitos, eu acho que têm até ouvido a voz de Deus, mas têm dado pouca importância. Quando somos chamados para esses dias, esses 7 dias que intercedem de nós estarmos dependendo de Deus, nós não estamos aqui dependendo de homens. Esse propósito aqui é que a igreja venha entender que nós devemos depender de Deus. E quanto mais nós dependemos de Deus, mais abençoados seremos, irmãos. É isso que Deus está falando ao nosso coração, porque quando Abraão ele entendeu o chamado de Deus, quando ele ouviu a voz de Deus, ele saiu daquele lugar e ele foi ao encontro daquilo que Deus tinha para a vida dele. Que era aquilo? Para onde eu vou, Senhor? Mas ele foi pela fé. É isso que falta para nós: coragem, fé, determinação na palavra de Deus. Precisamos ouvir a voz. Sabe, será que essa voz aqui é de Deus? Não, vou para cá, vou fazer isso aqui. Não, não é isso. É aquilo que Deus, lê a Bíblia, que Deus vai te dar a promessa. Deus vai te dar aquilo que você está precisando. Deus vai curar o coração. Deus vai curar o enfermo. Deus vai curar o coxo, o cego de visão espiritual. Muitas pessoas estão sem a visão, estão cegos, não estão enxergando. O tempo está se passando e eu continuo do mesmo jeito, sem fé. As promessas não estão chegando. Sabe por quê, irmão? Porque nós tapamos a nossa vista para as coisas de Deus. Deus ele está nos levantando hoje para termos fé. Deus ele está esses dias falando ao nosso coração para nós termos fé, para nós se determinarmos a adorar a Deus. Eu não adoro a Deus só quando eu estou na igreja, quando eu estou louvando. Não, nós adoramos Deus em outros lugares. Nós apresentamos a Deus aqueles que não o conhecem. Nós falamos daquilo que Deus fez na nossa vida. Deus quer fazer o milagre no nosso meio. Deus ele quer operar milagre no nosso meio. Amém? Aí, o que é interessante na Bíblia é que, se a gente for olhar para a Bíblia, diz: mas Deus, como? É do teu jeito, a gente faz do teu jeito. Mas aconteceu uma coisa que, se nós formos olhar, o filho da promessa, Isaac, era tudo aquilo que Abraão queria. Era o sonho de Abraão, de Sara, era ter um filho, ainda mais filho depois de velho. Para nós hoje, nossos olhos humanos, a gente acha impossível, né? Você chegar e ver assim um casal de idosos e dizer assim: mas como ainda quer ter filho ainda? Mas Deus faz isso, Deus opera isso. Aí lá no capítulo 22 de Gênesis, Deus ele dá a promessa a Abraão, o milagre, faz o milagre de Abraão, de seu filho, né, Isaac. Deus concedeu o Isaac. Aí Deus chega no capítulo 22 e diz assim: e aconteceu depois destas coisas que, tendo Deus Abraão, disse-lhe: Abraão, eis-me aqui, Senhor. E diz: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaac, a quem amas, vai-te à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, abordou o seu jumento
E tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe disse. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse: Abraão, seus moços ficam-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo-o adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha e o holocausto, colocou sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo nas suas mãos, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Meu filho. Assim caminharão ambos juntos, e vieram ao lugar de Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem as lenhas, e amarrou Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para amolar no seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe brandou do céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. Então disse: não estenda tuas mãos sobre o moço, não me faças nada, porquanto agora sei que teme a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Amém? Glória a Deus. Irmãos, é interessante isso, né? Deus ele dá, e Deus ele queria colocar Abraão para sacramentar a fé de Abraão, o amor de Abraão por Deus. E ele pediu aquilo que mais Abraão queria, era um filho. Ele pediu aquilo que ia entristecer o coração de Abraão. Poxa, Senhor, eu te pedi tanto um filho, e agora tu me pede ele para sacrifício. Às vezes Deus ele vai pedir algo para você e vai testar o seu amor e a sua fé por ele, né? Deus ele vai testar o nosso coração. E Deus ali ele viu que Abraão ele seria mesmo chamado o pai da fé, o pai de multidões. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que ele dá, ele promete. A promessa de Deus, ela não vai passar, ela vai ser cumprida. É isso que Deus ele quer de nós, irmãos. Que a nossa fé seja avivada em Deus, que a palavra de Deus ela venha entranhar em nosso coração, que a gente venha caminhar, sabe? Pare de se prender com as coisas que te atrasam. Pare de prender com as coisas que não são do alto, não são do céu, não é a vontade de Deus. A fé está nisso, irmãos. Deus não tirou Isaque de Abraão, porque Isaque também tem promessa, tinha promessa. Deus tem promessa, Deus tem um propósito para Isaque. E é isso que Deus está nos dizendo essa semana. Ele vai nos falar o nosso coração, falou muito comigo ontem. O tema é maravilhoso, irmãos. Dependência de Deus. Quando nós dependemos de Deus, nós não precisamos depender das outras coisas, do dinheiro, do carro, não precisamos disso. É apenas depender de Deus. E esses dias Deus vai falar ao nosso coração. E aí a gente tem que vir com o coração cheio mesmo, irmão, disposto a
a ouvir a voz de Deus? Será que quando nós vemos para a igreja a gente tem ouvido a voz de Deus? Que Deus tem despertado no meu coração? Que Deus tem feito? Ele tem feito, mas o que eu tenho feito para que eu siga agora no caminho de luz? Ele vai te levar por lugares às vezes que você não vai querer ir, mas é promessa de Deus. Deus ele não vai te levar por um lugar ruim. Deus ele não vai te levar para um lugar onde você vai sofrer. Deus ele não vai te levar a um lugar onde ele prometeu que lá tu vai ser uma bênção e tu vai ser uma bênção aonde ele te levar. É isso que Deus está falando com nós, comigo e com você. Hoje o que Deus ele quer de nós é a dependência dele, é a submissão ao Senhor, é nós sermos submissos a Deus, de ouvir a voz. Vamos ouvir a voz de Deus, irmão, vamos ouvir através da palavra. Deus, que queres? Eis-me aqui, Senhor, quero fazer a tua vontade. Deixa eu falar algo para vocês aqui. Quando a gente dá alguma coisa, quando a gente oferece alguma coisa, a gente sempre quer algo em troca, né? A gente vê muitos exemplos de pessoas que elas dão com o pensamento de receber. E quando nós não temos esse entendimento, eu digo que não vou. Se eu der aqui, uma vez eu fui com Incender-me. E eu vi as pessoas elas dando, né? A gente entregar para Deus. E eu tinha um relógio, ele estava seminovo o relógio, e eu peguei. Quando aconteceu de eu entregar, eu não pensei duas vezes, eu tirei o relógio e entreguei, né, para Deus. Eu entreguei ali. Mas quando eu entreguei, eu não pensei em receber um melhor. Eu não pensei em receber de novo. Agora eu vou, porque eu já vi muitos missionários, pastores que deram o seu relógio, deram e receberam outro melhor. Quando a intenção do nosso coração é desse jeito, as coisas não acontecem. É por isso que eu falo que Deus quando ele olhou para Abraão, ele viu o caráter do Abraão. Ele viu que o plano dele, Deus tem plano. E ele, através de Abraão, as nações, as famílias seriam abençoadas. Então foi por isso que Deus tirou ele de lá, daquela terra, onde as pessoas adoravam outros deuses. Quem nós temos adorado? Nós temos duvidado das promessas de Deus para a nossa vida. Hoje eu quero te dizer que Deus tem promessa para mim e para você. Nós seremos uma bênção. Nós seremos luzes em lugares de escuridão. Nós seremos a voz de Deus em lugares onde muitos ainda estão precisando ouvir. Nós precisamos vencer muitas coisas, irmão, da nossa vida. Precisamos ter vontade de fazer a obra de Deus. Precisamos superar todas as nossas dificuldades, todas as nossas enfermidades espiritual. Deus ele quer trazer um renovo para a nossa vida. Deus ele quer nos levantar como pessoas de fé. Eu quero sim, eu sei que Deus tem promessa para mim e para minha família. Deus tem promessa para essa igreja. Deus tem promessa para esse ministério. É preciso que a gente esteja ligado, ouvir a voz de Deus. Amém? Irmãos, que essa palavra ela venha ser uma bênção na tua vida. Que você venha entender, olhar para Abraão e ver que Abraão ele fez por obediência, ele fez por fé. E a gente vai conseguir as coisas, de Deus através da nossa fé e através da nossa obediência. Amém? Eu queria que os irmãos se colocassem de pé.
Que a palavra ela venha entrar no seu coração como uma semente, onde ela vai avivar a sua fé. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Você é promessa de Deus. Nós somos promessa de Deus neste lugar. Senhor Deus e Pai amado, Pai querido, Senhor, na Tua presença, meu Deus, nós queremos te agradecer, porque esses dias têm sido dias maravilhosos. É o segundo dia hoje que Tu tem falado conosco ao nosso coração. Venha nos encher, meu Deus, venha nos encher da Tua presença. Venha tirar do nosso coração tudo aquilo que é dúvida, tudo aquilo que não Te agrada, Senhor. Venha renovar a nossa fé, a nossa esperança. A nossa esperança é o Senhor. A nossa esperança é Deus. Não olhem para os seus problemas, olhem para o Senhor. Ele é a nossa esperança. Deus tem promessas, e as promessas de Deus são grandes. As promessas de Deus são grandes para nossas vidas. Que a gente possa viver as promessas do Senhor, que a gente possa viver o propósito de Deus, que a gente possa viver o chamado do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Você que está aqui neste lugar, levante suas vozes e fala: Deus, eu quero viver o Teu chamado. Pai, Senhor, eu quero viver tudo aquilo que Tu tens para a minha vida, Senhor, porque são coisas grandes, são coisas do alto. Só o Senhor é Deus, não há outro Deus. Só o Senhor, só o Senhor é Deus. Só o Senhor tem promessas. Só o Senhor tem promessas. Glória a Deus. Oh, aleluia. Continue falando com o Senhor. Apresente o seu coração ao Senhor. Oh, Senhor, meu coração é Deus, Senhor. Eu quero viver, Senhor, na Tua dependência, Senhor. Eu quero viver, Senhor, nos Teus caminhos, Senhor. Arranca de mim o medo, Senhor. Ó Filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó Filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, Filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, Filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de tua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, ó Filho meu, eu estarei areia.
sai de tua tenda, ó filho. Você pode erguer as suas mãos aos céus, te mostrar. Começa a contemplar. Será que podes? Será que podes contar? Será que podes imaginar? Será que pode imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? Que minhas mãos fizeram para ti, filho meu. Minha bênção será sobre ti. Diga isso. Uma nova História Deus tem pra mim, um novo tempo. um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, eu virei de tua boca, te abençoarei. Somente a igreja, uma nova história. Uma nova história. Novo tempo Deus tem pra mim. Uma nova história tu fez pra mim, Jesus. Oh, Jesus, novo caminho, Senhor. Aleluia, aplauda o nome do Senhor, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus.